Opa, aqui é o Sérgio Sorans e neste vídeo a gente vai falar sobre terraplenagem. Vamos começar? Vamos falar então sobre terraplenagem. Podemos dar a seguinte definição, que é o ato de alterar as configurações do terreno natural, atendendo ao projeto da obra, efetuando basicamente cortes e aterro. Isso seria uma boa definição. Temos aqui um exemplo, né? As máquinas aqui trabalhando, escavadeira montando o material, vários equipamentos. Tá, vamos entender um pouquinho desenhando. Vamos imaginar aqui que a gente tem um projeto em planta. Vamos dizer que a gente tem a nossa via aqui, certo? Nosso eixo aqui. Um pouquinho torto, mas só para a gente entender. E a gente tem aqui o nosso projeto, então, a nossa via, né, com essa geometria. E imaginando que a gente tem um corte aqui. Então vamos fazer um corte aqui e vamos tombar ele para lá. A gente tem basicamente duas situações. A primeira situação é quando a gente tem o corte. Para o corte, vamos imaginar aqui o terreno natural. Vamos chamar de terreno. E imaginando que a gente tem um corte, então a gente tem uma cota de corte no horizonte aqui mais baixo do que o terreno. Então o terreno está aqui, a gente vai escavar até chegar no fundo. Então a gente tem aqui os taludes de corte. Então essa é a situação de corte. Conceito bem básico, só para a gente poder falar a mesma língua. Então a gente tem aqui, né, as rampas, geralmente 1 para 1, então sobe um, entra um. Lógico que isso depende da geotecnia, depende das características do solo, mas a maioria aí dos projetos é 1 para 1. Então essa é a primeira situação onde a gente tem corte. Então a gente vai escavar até chegar no fundo aqui da caixa aqui do nosso projeto para poder tirar o material. Se a gente tivesse a situação inversa, a gente teria o terreno natural aqui e a nossa cota aqui do final da nossa terraplenagem estaria mais alta. Então a gente teria aqui um aterro. Então a gente está colocando o solo numa cota maior do que o terreno está hoje. A gente tem também aqui os taludes. De novo, dependendo do solo, ele vai ser 1,5 para 1 ou 2 para 1, depende. Certo? Então, aqui seria uma seção de aterro. Tá? Só para a gente falar um pouquinho dos conceitos, a gente falar a mesma língua. E a gente teria também aqui, vamos dizer, um pouquinho afastado lá do corte, a gente tem os offsets, né, que a gente chama. Que seriam os pontos mais distantes aqui, onde começa a nossa terraplenagem, tanto faz no corte ou no aterro, a gente sempre tem o último ponto aqui da nossa a topografia vai marcar. Então a gente tem os offsets lá. Então aqui a gente tem a representação, né, em corte aqui dessas situações. Ora a gente está cortando o material, quando a gente está escavando abaixo do terreno natural. Ora a gente está aterrando, quando a gente está trazendo o material para poder fazer um aterro para levar a cota mais alta do que era no início da obra. Então basicamente esse conceito inicial para a gente ter ele bem claro. Vamos detalhar um pouquinho então as categorias de escavação. Que muitas vezes a gente ouve falar lá, solo de primeira, solo de segunda categoria, solo de terceira categoria, e às vezes há um pouco de confusão do que são cada uma dessas categorias, como que são definidas cada uma das categorias. Tá? Uma obra com um projeto bem feito, com uma sondagem muito bem feita,
um projeto de geotecnia, isso já vai vir bem detalhado, né? Onde está o solo de primeira, o solo de segunda, o solo de terceira categoria. Porém, nem sempre o que está no projeto vai ser exatamente o que a gente vai encontrar ali na obra. Às vezes, as sondagens elas são feitas em alguns pontos. E em algumas vezes você pode encontrar algum tipo de material que fugiu ali exatamente do ponto de sondagem. E também para a gente poder, em campo, poder definir, né, com mais precisão onde começa realmente a primeira, a segunda categoria, a terceira, quando a gente for encontrar. Ou também alguma obra que não tem um projeto tão detalhado e durante a escavação você vem a encontrar alguma variação no solo que influencia aí, que caracterize uma mudança de categoria. Bom, para essa definição, a gente tem algumas diferenças aí nos diferentes órgãos. Então, assim, não há um consenso exatamente, né, uma norma da BNT, por exemplo, que diga com muita precisão o que é isso. De uma maneira geral, assim, a grosso modo, é bem simples. O solo de primeira categoria é um solo que você consegue escavar com as máquinas de uma maneira normal, sem ter rochas, né, sem ter que fazer um desmonte de rocha. Então, basicamente, os solos normais que você consegue escavar são primeira categoria. A terceira categoria é quando há ocorrência de rochas, onde você tem que dar fogo, né, fazer o uso de explosivos para fazer o desmonte, ou desmonte a frio, né, com vários métodos que existem. Desmonte a frio, escavadeira com rompedor, argamassa expansiva, vários outros métodos. E nesse meio, entre a primeira categoria e a terceira categoria, que é o mais simples, o mais fácil, você encontra a segunda, que é um misto, né? É uma transição entre a primeira e a terceira. Tá? É muito raro, assim, ter segunda categoria nas obras, né? Eu posso dizer por experiência, tantos anos trabalhando com isso, foram poucas as obras que a gente teve solo assim caracterizado como segunda categoria, mas é um tipo de escavação que ela dá mais trabalho que a segunda, que é a primeira, logicamente. Então, por isso que existe essa categoria. Ela não chega a ser uma terceira, mas dá um pouco mais de trabalho do que a primeira. Então, para a gente dar aqui alguns exemplos, né, que eu estou dizendo, tem algumas definições de alguns órgãos que varia, às vezes pouca coisa, né, do que é cada uma das categorias. Então, para exemplificar aqui, nós vamos usar primeiro, nós vamos consultar aqui as especificações do DR de São Paulo. A gente tem lá a Q 002, né, revisão A, que a gente está vendo aqui. Lá no item 3.1, ela diz lá o que são materiais de primeira categoria, né, que, como eu disse, são os mais simples. Então, basicamente, a gente pode pegar a última frase lá, sua escavação não exige emprego de explosivo. Então, você está escavando ali, o que está saindo, não tem muita diferença se o solo é um pouco diferente ou não, vários tipos de solo, a produtividade que você vai ter é basicamente igual. O que vai diferenciar é se você encontra um material mais duro que tem que usar algum tipo de explosivo. Então, a princípio, se a escavação não exige um emprego de explosivo, é material de primeira. Continuando, no próximo item, o 3.2, ela descreve um pouquinho melhor lá a questão dos materiais de segunda categoria. Então, para a gente grifar aqui, né, ela diz lá, materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha sã, rocha alterada ou fraturada, cuja extração se processa por combinação de métodos que obriguem a utilização contínua e indispensável de equipamentos de escarificação, constituído por trator de esteira escarificador e somente um dente, ripper, de dimensões adequadas. E acrescenta, pode eventualmente ser necessário o uso de explosivos. Então é justamente o que a gente comentou, né? Ela é um material que tem uma resistência menor lá do que as rochas mesmo, mas você tem que usar de alguns métodos ali frequentemente
para poder estar escarificando esse solo e tirando. Então já é um material que só a escavadeira arranhando ali, escavando, carregando, ela já não consegue. Ela tem que fazer algum tipo de escarificação, aqui está dizendo aqui com trator de esteira, né? Você coloca só um dente lá no escarificador, né? E você vem destorroando, vamos dizer, esse solo, para depois você vir com a escavadeira. Então, é aqui que há a necessidade de ter a separação entre primeira e segunda. Se eu não fizer essa escarificação, esse destorroar, soltar esse material, a escavadeira não consegue vir lá e escavar, né? Então, basicamente é isso que o DR de São Paulo fala. E, eventualmente, você pode até usar algum tipo de explosivo. Tanto que, na planilha, na TPU do DR daqui de São Paulo, ele tem lá, os materiais de segunda categoria são classificados em segunda categoria com Reaper, aplica-se quando houver predominância acentuada do emprego de Reaper, né, da escarificação, ou tem um outro item, a segunda categoria com explosivos, aplica-se quando houver predominância acentuada do emprego de explosivos. Então, na própria TPU do DR de São Paulo, ele já diz, se você está conseguindo tirar mecanicamente, ele já encaixa como segunda categoria com Reaper, que tem um custo bem mais elevado que a primeira categoria, se você analisar lá na TPU, ou se você, né, vira e mexe está tendo ali que fazer uso de fogo, né, predominância acentuada do emprego de explosivos, mesmo sendo um material que não é uma rocha sã, ele entende que você está tendo um custo maior, logicamente. Então já tem um custo bem mais elevado, ele tem um outro item lá na TPU para remunerar esse serviço. Tá? Então ele tem, dentro da segunda categoria, ele separa se você está usando explosivo ou se você está tirando sem explosivo. Tá? Apenas um detalhe aqui de uma das especificações de um dos órgãos aqui que nós estamos usando como exemplo. E continuando, o próximo item, o item 3.3, detalha os materiais de terceira categoria. Então ele diz lá que compreendem a rocha sã, matacões maciços, né? Matacões seria uma rocha, né, de dimensões razoáveis, não uma laje inteira, né? Então chama isso de matacões, com determinado volume. Blocos e rochas fraturadas de volume superior a 2 metros cúbicos. Então, quando esse volume desses matacões, desses pedaços de rocha, for maior do que 2 metros cúbicos, ele encaixa como terceira categoria. E só podem ser extraídos após a redução em blocos menores, porque como é que você vai pegar um bloco daquele de 2 metros cúbicos, sei lá, guinchar ele, içar ele, colocar num caminhão para levar embora. Então você tem que reduzir em blocos menores, com argamassa expansiva, ou com fogo mesmo, ou com escavadeira com rompedor, com alguma maneira aí de você fraturar essa rocha e quebrar em pedaços menores, né? Exigindo o uso contínuo de explosivo ou outros materiais explosivos para a desagregação de rocha. Então, se você dá fogo, ou se você usa disco adiamantado, vários outros métodos aí que existem ou que vão vir a ser desenvolvidos, né? Para você reduzir esses blocos menores do que 2 metros, ou lajes, o tamanho que for, mas ele dá uma dimensão mínima, né? Passou disso, você tendo que reduzir em blocos menores, essa rocha já não é segunda categoria, é terceira categoria. Se tiver um matacão aqui pequeno, de 1 metro cúbico, né, menor que isso, ele vai encaixar tudo como segunda. Então, esse foi o exemplo aqui do que a gente pegou de um dos órgãos no caso o DR de São Paulo, que tem as suas especificações muito bem desenvolvidas, bem detalhadas. Pegando aqui um outro órgão, né, a gente tem o DR do Paraná, e ele tem lá também a sua especificação AT02/18, onde no item 3.3 ela detalha essas categorias de solo, primeira, segunda e terceira categoria. Então são muito semelhantes, realmente não tem muita diferença não. Se você olhar lá, grifando aqui, a gente tem lá materiais de primeira categoria, compreendem os solos em geral. Então nada diferente do que a gente falou. Compreendem ainda pedras soltas de volume inferior a meio metro cúbico. Tá? Então aqui já passa a ter um detalhe, né? Quando você consegue encontrar durante a escavação pedras soltas, né, bolotas, como o pessoal chama na obra às vezes, de rocha, mas porém pequenas, né, muito menor do que aqueles 2 metros cúbicos lá,
mas de volume inferior a meio metro cúbico. Então já não é nem segunda categoria. Então bolotas de até meio metro cúbico, nem segunda eles consideram. Considera ainda como primeira categoria. Escavação desses materiais envolve o emprego de equipamentos convencionais de terraplenagem. Então realmente uma bolota dessa com meio metro cúbico, subentende-se que você consegue empurrar com o trator de esteira, que você carrega na concha da escavadeira, coloca no caminhão e manda para botar fora, ou para onde for o material. Um corpo de aterro, uma fundação de aterro, botar fora. Para onde for esse material, você não tem, por mais que, tudo bem, às vezes você tenha uma produtividade um pouquinho mais baixa, pode até eventualmente ter um dano em alguma caçamba, por ser um bloco de rocha, mas é muito pequeno, é menos de meio metro cúbico. Então é um detalhezinho pequeno, né? Aqui que não tem tanta diferença do DR de São Paulo, mas assim, diz a regra, né? Como diz que a regra é clara, no DR do Paraná. E entrando lá nos materiais de segunda categoria, ele já tem também uma sutil diferença aqui. Os materiais de segunda compreendem os materiais cuja extração exija o uso combinado de escarificador pesado e explosivos. Tá? Então aqui não é ou, né? Não é um ou outro. Então ele já fala que você tem que usar escarificador e usar algum tipo de explosivo para caracterizar material de segunda. Aí sim a gente vê uma diferencinha um pouco mais importante aqui. Mas também ele está dizendo que é eventualmente, então ele está sendo ainda claro, né, do que é solo normal, que você vai com a pau de escavadeira. Aqui você já está tendo um pouco mais de trabalho para depois chegar na terceira categoria. Então a divisão é igual, é só às vezes o limiar ali de alguns detalhes da transição entre um e outro que vai variar às vezes de um órgão ao outro. E o material de terceira, ele diz lá que compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico igual ou superior ao do granito são, e blocos de rocha com diâmetro superior a 1 metro. Então ele já fala em diâmetro, não em volume. E depois ele acrescenta, ou de volume igual ou superior a 2 metros cúbicos. Então 2 metros cúbicos exatamente igual estava no exemplo do DR de São Paulo. Só que ele coloca essa questão do diâmetro superior a 1 metro. Então passou do diâmetro de 1 metro, né, vamos imaginar que ele seja meio lamelar, vamos dizer assim. Então ele passou desse diâmetro de 1 metro, ele pode não ser tão grande. Pode não dar o volume de 2 metros cúbicos, porém tem um diâmetro de 1 metro. Então aqui ele está sendo um pouco mais detalhista, né? E continua. Cuja extração e redução, também igualzinho, precisa reduzir para extrair, né? A fim de possibilitar o carregamento, como nós falamos lá, não tem como carregar uma rocha muito grande, se processem somente com o emprego contínuo de explosivos. Aqui a gente passa a ter uma diferença um pouco maior, porque se eu usar, vamos dizer, se eu estou numa área urbana, sei lá, fazendo uma duplicação, uma avenida, algo que passe, né, passe por um trecho bem urbano, e eu tenho risco ali de ficar dando fogo, e eu não tenho tanta rocha assim, e eu quero fazer uso de argamassa expansiva, né, que já tem um custo muito mais elevado, né, um custo bem mais caro, mais alto, porém, analisando friamente aqui ao que diz a especificação do órgão, eu não estou usando explosivo. Então, olhando aqui para a especificação, a gente não vê ele como material terceira, né? Teoricamente não poderia ser medido como material terceira, mas aí é só um detalhe, tá? Mas assim, aqui está bem específico o que é fogo, né? Talvez, não sei quando foi, não sei dizer se quando começou, quando iniciaram aí os dizeres aí dessa especificação, que por mais que seja aqui /18, talvez ela seja bem mais antiga, né? E talvez lá atrás era muito comum, todo mundo usava explosivo e deixavam isso na especificação, né? Mas assim, apenas um detalhe aqui que a gente encontra nessa especificação comparando com a anterior. E se a gente for lá para o DINIT, né, que a norma do DINIT lá 106 de 2009, a especificação que a gente usa aí nas obras federais, nas BRs, também tem lá o item 3.9 em diante, né, onde detalha os materiais. Primeira, segunda e terceira também são muito semelhantes. Só é curioso aqui, eu até grifei,
os materiais de segunda, para você caracterizar esse material de segunda, ele fala para a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente, né? Então, assim, eu lembro as primeiras vezes que eu comecei a encontrar material de segunda na obra, me ensinaram, né? Me ensinaram que era assim, que você pegava para saber se esse material realmente não era um material de primeira, que ele iria exigir um esforço maior, né? E caberia até uma remuneração diferente, porque a gente teria um custo diferente, era que você pegava o maior equipamento que você tinha na obra, né? O maior trator de esteira, lá, por exemplo, o mais pesado, deixava só um dente de escarificador e vinha arranhando, né? Na ocasião, se não me engano, era um arenito, se não me engano. E aí foi feito isso, né? Então pegou o maior trator de esteira lá que tinha, colocou e veio tentando destopar, escarificar esse material, né? E aí viu que só com essa escarificação aí que a gente conseguia tirar o material. A escavadeira arranhava e não conseguia. Então isso pela experiência ali, né, do pessoal de obra, é baseado nessa especificação do DINIT. Que o DINIT é claro lá, que você pega o maior equipamento de escarificação exigido contratualmente. Então, dependendo do porte que você está na obra, né, o material que você tem lá para trabalhar, você vai ter um maior equipamento para medir, né, se vai encaixar como segundo, ele tem uma maneira bem empírica, aqui, bem prática, né, de pegar esse equipamento, deixar só um dente lá e já vinha arranhando. E aí você vê que você consegue tirar o material, beleza. E se você não usar isso, você não consegue escavar. Então, tá caracterizado aí seu material de segundo. Então, curioso, né? E você pode ver aí pelos diversos órgãos aí que a gente tem. Eu acredito que os outros DRs, né, dos outros estados também devem ter especificações muito semelhantes. Uma ou outra pode ter também algum detalhe, alguma informação a mais, mas basicamente é isso que a gente está vendo, tá? Bom, um outro tópico importante, falando em terraplanagem, assim, é a parte de fundamentos. E assim, a gente vê que esses fundamentos, para muita gente que não está acostumado, às vezes não aprendeu isso na faculdade, ou aprendeu alguma coisa sobre isso lá na matéria de estradas, né? Ou quem é técnico, às vezes, dependendo da técnica em estrada, já estuda um pouquinho mais detalhado, mas muita gente é técnico em edificações e não teve, né, essas matérias sobre solo, volume de solo, transporte de solo, escavação, movimento de terra, e não tem muita familiaridade aí com esses termos, né, com as relações entre os coeficientes de volume e tudo mais. E também, além disso, a gente também tem alguns jargões que às vezes o pessoal usa, às vezes de forma, posso dizer até errada, mas não assim, não por mal, mas porque aprenderam, né, falar desse jeito. Esse item especificamente que eu digo, na verdade, também pode ser que não exista uma verdade assim real que se aplica a tudo, porque também depende às vezes dos autores. Os autores usam um tipo de termo, um outro usa um outro. Não há assim um consenso, não há uma norma que descreva, assim, fala, tem que ser exatamente assim. Esse item polêmico que eu estou dizendo é o empolamento. Por que eu digo que é polêmico? E na minha opinião, tem uma maneira de se chamar. Porque a gente tem dois termos aqui, a gente, duas relações entre volumes, dois coeficientes, vamos chamar assim, que usualmente na obra, no campo, o pessoal chama de empolamento. E às vezes causa um pouco de confusão, pelos dois tratarem de coisas diferentes e usualmente serem chamados de empolamento. Então, o que é esse empolamento? O primeiro empolamento que a gente tem é a relação entre o volume solto que está no caminhão e o volume compactado, vamos dizer assim. Então, eu tenho um maciço aqui que eu vou escavar, ele está lá, né, no estado natural,
e a gente vai lá, escava ele, solta todo o material, enche de vazios e coloca em cima do caminhão. Então ele ganhou o empolamento. Então a diferença entre a densidade solta, densidade, né, compactada, o estado natural, qualquer tipo de, ou estado natural ou compactado depois no campo, ele está, né, está com bem menos vazios. E quando ele está solto no caminhão, ele está todo solto. Então a relação ou entre estado natural e solto, ou compactado e solto, que usualmente aí o pessoal fala é empolamento. Então ganhou o empolamento. Então esse é o termo que eu também costumo chamar de empolamento, quando o material está solto. O segundo termo que muita gente aprendeu a falar que também é empolamento é a diferença que eu tenho entre esse corte, esse estado natural, e o que eu vou ter lá no meu aterro, onde vai estar compactado. Então, quando vai estar compactado no aterro, ele vai dar um volume menor do que eu tinha no corte, porque ele vai ter menos vazios, ele vai estar com um grau de compactação ali, acompanhado pelo laboratório e tudo mais, para poder atingir o projeto. Então, esse volume é menor do que esse. Então, você escava um volume maior aqui, transporta, compacta, então ele perde volume. Muita gente também chama isso de empolamento, que acaba dando confusão. Ah, mas o empolamento é o que ele diminuiu do corte para o aterro, ou o empolamento é o que ele ganhou de volume lá no caminhão e que depois ele vai perder. Então, eu aprendi assim e uso o nome para essa diferença corte e aterro para fator de compactação. Tá? Então, os nossos vídeos aqui, quando a gente fala empolamento, é a diferença lá para o volume solto. E quando a gente fala fator de compactação, é essa relação de corte e aterro. É um detalhe, às vezes, bobo, né? Não é nada assim, um erro técnico, não vai, né? Ninguém vai receber a não conformidade, ou ninguém vai fazer nada errado na obra, não vai escorregar um talude, não vai acontecer nada com isso, né? Do pessoal usar esses termos que acabam conflitando, terem significados diferentes. Não vai induzir a um erro, ninguém vai fazer nada errado na obra porque está se chamando de empolamento. Então é um detalhe simples aí que nos nossos vídeos a gente vai estar usando, a gente usa essa nomenclatura que eu acabei de explicar. Tá? E a gente vai estar vendo um pouquinho melhor aí sobre esses índices, como se comporta, quais são exatamente as características dessas diferentes serviços, ainda nesse vídeo aqui. E a gente tem também a parte de compactação, né, que é um termo muito mais simples aí, mais fácil de entender, né? Eu trago o solo com o caminhão, ele está lá com o volume todo solto, coloco ele, né, espalho certinho e vou compactá-lo com o rolo, onde ele vai diminuir o volume, ele vai aumentar a resistência. Então isso é mais simples, né? Compactação. Ok? Então, voltando a detalhar um pouquinho aqui da nossa teoria, né? A gente tem um pouco de pedras aqui, de agregados, né? Vamos imaginar, a gente vê aqui que cada um tem um formato, né? Eles não são exatamente iguais, né? Dentro lá do processo de britagem ele tem uma certa granulometria, mas o importante é que dentro da mistura eles não vêm exatamente encaixados. E isso daqui, conforme, né, tem outros materiais de outra granulometria, e conforme a gente vai fazendo a compactação, eles vão se acomodando e vão ficando de uma forma, vamos dizer assim, mais compacta, mais juntos. Tá? Então, de uma forma bem simplificada, é isso aí que a gente vai fazer na compactação. Lembrando que, independente da gente ter... A gente está dando um exemplo com pedra aqui, mas o solo também ele tem vários tipos de partículas, várias granulometrias pode ter, né? Então, vamos pensar simplificadamente aqui nas diferentes partículas que, quando elas estão soltas, elas estão assim, e quando a gente vai compactar, a gente vai adensar um pouco mais, elas vão se acomodar, tá? De uma forma simplificada. Vamos imaginar aqui então, a gente tem um pedaço aqui de solo, né? Uma amostra de solo. E lá dentro, o que a gente tem? A gente tem as partículas, né? Como a gente viu aqui. Vamos imaginar várias partículas lá dentro. Às vezes com tamanhos diferentes, formatos diferentes. E quando a gente espalha esse material, ele tem uma certa
acomodação. Tá? Então temos aqui a nossa parte amarela, que são as partículas. Dentro dessa mistura também a gente tem umidade, né? Temos água. Então vamos dizer aqui que dentro dessa nossa mistura a gente tem essas parcelas aqui que são a umidade. E o resto são vazios, o resto é ar. Então, imaginando que a gente vai fazer a compactação aqui e ele vai diminuir. Ele vai chegar aqui numa nova espessura compactada. Naturalmente, essas mesmas partículas desse solo ou desses agregados, elas vão continuar aqui, só que agora de uma forma mais compactada, de uma forma mais juntos uns dos outros, vamos dizer assim. E a nossa umidade também continua lá. A gente não tem tempo nesse vídeo de fazer um detalhamento muito extenso aí sobre compactação, mas para a gente atingir a compactação projetada, a compactação necessária, a gente tem que adicionar umidade ou retirar umidade do solo principalmente. Tá? Mas vamos imaginar aqui que a gente corrigiu para essa umidade necessária para poder fazer uma compactação melhor. Então quer dizer que continuam os agregados, continua a umidade com alguma correção ou outra e diminui-se os vazios. Então aqui nessa compactação a gente acondiciona, distribui melhor esses agregados, esse solo, de uma forma que haja um encaixe melhor, diminuindo os vazios que tem ali dentro. Então, basicamente é isso. Sem a gente se alongar muito em teorias, né, todo mundo já deve ter aprendido a esses conceitos de compactação, mas de uma forma prática a gente está tirando os vazios do solo e acondicionando ele de uma maneira que ele fique mais compactado. Então, sem a gente se alongar muito, basicamente é isso daí. E voltando aqui então, de uma forma geral, aos conceitos aí de terraplenagem, vamos imaginar aqui a gente tem um solo para escavar. Então a gente vai tirar esse solo daqui e vamos jogar lá num bota-fora. Então, bota-fora, aqui a gente tem o nosso corte. Então a gente vai jogar ele em cima do caminhão. Fazer nosso caminhãozinho aqui. Então a gente vai tirar o solo daqui do estado natural, com a densidade natural que ele está aqui, ele vai ganhar um certo empolamento. Então isso varia de solo para solo, mas de forma geral aí é considerado, sem você ter muito parâmetro, que ele vai aumentar em 30%, por exemplo. Lembrando, depende aí muito do tipo de material, do tipo de solo, mas de linhas gerais, podemos dizer que eu vou cortar, ele vai aumentar esse volume em 30% e aí eu vou transportar. Então, conceito importante, o volume de transporte é sempre maior do que o volume de corte. E aí depois eu vou jogar ele lá no bota-fora. Imaginando aqui uma outra situação, vamos imaginar que eu tenho aqui um corte, eu vou fazer o corte, agora não falando mais em volume solto, volume de caminhão, pensando só em volumes de corte e aterro. Eu tenho um corte, onde eu vou cortar o material para poder abrir aqui a minha pista, vou jogar ele no caminhão e vou transportar ele lá para o meu aterro. Então, no meu aterro eu vou fazer o aterro com este solo. A gente comentou aqui
que tem essa diferença de fator de compactação, que a gente chama. E também ele vai depender muito do tipo de solo, os ensaios, né, com as densidades vai dar exatamente qual que é esse fator, mas se a gente não tem nenhum parâmetro, né, se a gente for fazer uma estimativa, a gente sempre estima em 1,25. Então como é que é isso? Se eu tiro 1000 metros cúbicos aqui, esquece nesse momento que vai ganhar volume para chegar em caminhão ou não. Falando de volume geométrico aqui para volume geométrico. Esses 1000 metros cúbicos ele vai diminuir 1,25. Então se eu diminuir 1000 por 1,25, eu vou conseguir compactar 800 metros cúbicos. Tá? Então esses dois conceitos aqui que é importante a gente ter bem em mente. A diferença entre volume solto e volume de corte, né? O volume no caminhão aqui e volume de corte. E aqui a diferença entre corte e aterro. Ok? Por que tem essa diferença de corte e aterro? Voltando lá ao nosso exemplo anterior. Aqui no corte, é exatamente isso. No corte ele tem a quantidade de vazios lá que ele tem no estado natural. Depois que a gente coloca no aterro, que a gente promove a compactação, então ele diminui uma certa espessura. Então é por isso que aqui ele tem uma compactação controlada, uma compactação que é projetada e que a gente diminui o volume dele. Então é por isso que ele diminui de volume. Então vamos visualizar aqui então essa questão que a gente conversou. Então vamos colocar o nosso caminhão lá e vamos carregar ele com solo. Então a gente vai tirar o solo, né, que estava aqui no corte, que tinha lá, estava no estado natural, tinha uma determinada quantidade de vazios, e vamos carregar ele no caminhão. Ele vai ficar cheio de vazios, ele vai ficar um volume solto. Então vamos vir aqui com a nossa máquina, carregou. Então, da mesma forma que a gente tem aqui, com os clips, a gente tem um monte de vazios lá no meio, no solo acontece a mesma coisa. Então a gente tem um monte de vazios lá. E a gente vai chegar aqui no nosso aterro, vai descarregar o material, ele está lá todo solto, está todo cheio de vazios. E a gente vai promover a compactação. Então fazendo a compactação, a gente vai diminuir esses vazios aí do nosso solo, e quanto menos vazios tiver, mais a gente está chegando na nossa compactação. Trocas de solo. Então sempre que a gente ouvir falar em troca de solo, a gente pode chamar aqui de substituição de solo com características abaixo do exigido pela especificação do projeto. Tá? Então, sempre que a gente tem um solo que ele tem uma capacidade de suporte baixa, ou que as características físicas dele, ou ele é muito expansivo, ou é um solo muito orgânico, é algum solo que não é caracterizado, não é apropriado para a utilização no corpo de aterro ou na base do pavimento, o projeto ou o laboratório, ou a fiscalização, vai exigir que se troque esse solo. Então, no mesmo volume, né, que você vai tirar aqui, vai tirar o solo e vai trazer um outro solo com características melhores. Então, basicamente é isso que é a troca de solo. A gente vai ver um exemplo também, né, mais detalhado aqui, para a gente poder entender bem como funciona uma troca de solo. Então, falando aqui em troca de solo, vamos imaginar aqui que eu tinha meu terreno natural lá, comecei a fazer a escavação, cheguei lá no meu fundo de caixa. E por algum motivo esse material do fundo ele não está adequado, né, como camada final aqui da minha terra plenária. Vamos dizer que tem um CBR baixo ou é algum solo que não atende às características, né, para ficar no fundo. E a gente vai ter que fazer uma troca de solo. Então a gente vai fazer um rebaixamento. Vai tirar esse material, manda lá para o bota fora e traz de uma jazida
um outro material para poder preencher novamente. Então, sempre que falar em troca de solo, eu estou trocando algum material e depois que eu tampei já não é mais visível. Né? Então, por isso que é troca de solo. Eu tirei o material que está além do meu volume de seção aqui de corte, está abaixo, e que ele foi escavado e foi recomposto, foi recolocado, reaterrado. Solo mole. A gente tem esse termo também, é muito usado nas obras, né? Inclusive nas planilhas já tem lá a escavação do solo mole. Então, basicamente é um solo, primeira, segunda, terceira categoria, que você tem lá as dificuldades para escavar, tudo mais. Esse solo mole é um solo também muito diferente da sua escavação. Então, é um solo que muitas vezes o nível d'água já está ali por cima dele, então você tem que às vezes secar, esgotar. É um solo que ele sai já todo saturado e geralmente ele é substituído por rachão, ou tem alguns métodos, aí, alguns projetos têm algumas estacas, alguns drenos verticais, alguns métodos aí para estabilização. Mas a estabilização mais básica é realmente tirar, né, todo esse solo até onde é necessário ali para fazer a estabilização e depois preenchimento com pedra rachão. Mas eu até observei aqui, não é somente um solo molhado ou um solo saturado. Tá? Eu digo isso porque muitas vezes na obra o pessoal de campo às vezes confunde e algum solo que está molhado, saturado, às vezes depois de alguma chuva você tira uma viagem de solo, 2 viagens e eventualmente a gente pega alguma anotação de campo ali, parte de área de apontador, às vezes dizendo, lá saiu 2 viagens lá de solo mole e jogou no Botafora. Mas não tem nível d'água, não tem, no projeto não pede solo mole, não tem nenhum lugar que achou uma turfa, nem nada, né? Então é confusão que às vezes o pessoal acha que o solo molhado, saturado ali é um solo mole. Então não é, solo mole é um solo realmente caracterizado ali pelo projeto, pelo laboratório, onde tem o nível d'água e tudo mais. Então, só abrindo esse parênteses aí. Olhando aqui, né, essa definição aí que a gente está falando, né, de solo mole, que muitas vezes também é chamado de material brejoso. Então, solo mole ou material brejoso, a mesma coisa. Também pegando um exemplo aqui, apenas aqui do DR de São Paulo, na especificação Q002, revisão A, ele descreve esse tipo de solo. Então, lá no item 3.4, ele diz: compreendem os solos que não apresentam em seu estado natural capacidade de suporte para apoio direto dos equipamentos de escavação. Então é um material que ele tem tão baixa capacidade de suporte que você não pode nem andar por cima dele, ele subir por cima ali para poder escavar. Então você tem que fazer, né, rebaixar esse nível d'água, às vezes bombear ou sangrar ali para poder esgotar um pouco da água e você vem tirando aquele barro ali com a escavadeira, né? Então não dá nem para você ficar subindo em cima e é um solo realmente, e a capacidade de suporte dele é muito baixa, geralmente tem matéria orgânica misturada, é aquele solo preto, né? Aquele solo turfa, né? Que o pessoal fala, material brejoso. Então ele completa lá. Essa classificação abrange solos localizados acima ou abaixo do nível d'água, com teor de umidade elevado. Então, a maioria eles vão estar abaixo do nível d'água, mas muitas vezes eles podem estar até acima, né? Você vem escavando, aí de repente você começa a achar aquele material preto, né? Cheio de matéria orgânica. Aí um pouco mais para baixo vai estar o nível d'água, mas ele já está todo mole, né? Está todo brejoso ali um pouco antes ali do nível d'água. Então não é exatamente abaixo do nível d'água, mas quando ele já tiver saturado demais, já tiver brejoso demais, a especificação já caracteriza ele como um solo brejoso ou um solo mole. Então, de novo, depende aí do consenso, aí, do bom senso, né, do laboratório nosso, junto com a fiscalização, para fazer uma caracterização aí do material em consenso. Então, essa questão de solo mole ou solo brejoso, vamos imaginar aqui, de novo, o início aqui da escavação. Vamos dizer que o fundo de caixa é aqui. Então, a gente vai fazer a escavação
Até lá. E em algum ponto aqui vai encontrar o nível d'água. Então, vamos dizer que o nível d'água está mais ou menos por aqui. Então, aproximadamente, nessa cota, a gente vai parar de encontrar o material de primeira. Vamos dizer que um pouco acima aqui já encontra o material já muito saturado, já ou com alguma matéria orgânica. Então vamos dizer que a primeira categoria termina aqui. E aqui já começa o solo mole. Então, basicamente, daqui para baixo, né, ou do Na para baixo, exatamente da onde começar a encontrar o material ali, vai ser feita essa retirada de solo mole, que já é diferente já do que era o material de primeira categoria. E o mais comum, né, a maioria dos projetos, ele pede para depois se isso for ter um aterro, né, em cima depois, geralmente ele é recomposto com pedra rachão. Mas aí vai variar de projeto para projeto, mas basicamente é isso, a gente vai tirando o material até começar a encontrar esse material mais mole, ou em alguns casos desde cima já é solo mole também. Aí depende da situação. Mas basicamente muito próximo aqui do Na, como a gente viu lá na especificação, né, que ele pode estar até um pouco acima às vezes, mas geralmente muito próximo dele você vai encontrar solo mole que você vai ter que retirar até a cota lá que o projeto pede para fazer a estabilização, geralmente com pedras rachão. Bom, pessoal, sobre terraplenagem, é isso que a gente queria passar para vocês. Uma maneira assim prática da gente fixar alguns conceitos, né? Desmistificando um pouquinho, alinhando alguns termos que muitas vezes dá confusão. Então a gente abordou aí o básico aí do que a gente precisa de nomenclaturas e conceitos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e deixe também sugestões de novos vídeos para a gente tá fazendo aqui para vocês, ok? E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!